Oi, pessoal. Carla Risse, da Alimentar e Gestão Financeira para Bares e Restaurantes. Estou aqui para mais um vídeo, mais uma aula, um bate-papo, uma troca aí, né, de experiências com você, que é empreendedor, né, da área de alimentação. Então, vim dar algumas dicas aqui para melhorar a sua gestão. E o assunto de hoje, ele é um pouquinho complexo, mas eu vou deixar ele de uma maneira bem simples e bem leve, né? Que é algo que a maioria dos empreendedores se preocupa. Como eu posso faturar mais sem necessariamente aumentar as minhas vendas? É isso mesmo. Existe isso, Carla? É possível eu, sem ter que vender muito mais, eu aumentar a minha lucratividade? Sim, existe. E hoje eu vou estar mostrando para vocês quais são os 5 principais passos, os principais pilares, né? E as principais dicas que eu dou para que você olhe internamente para o seu negócio. Às vezes, a solução da lucratividade do seu negócio de alimentação, do seu delivery, do seu restaurante, ele não precisa estar fora, você não precisa buscar fora, buscar mais clientes. Mas às vezes ele está aí dentro e você não está enxergando. Então, hoje eu vou passar para vocês aqui de uma maneira bem simples. Eu vou abrir uma apresentaçãozinha aqui para você já aproveitar, fazer o print e acompanhar aí esse nosso bate-papo, tá? Então, eu chamei aqui e vai ser fácil gravar porque eu aproveitei aqui a palavrinha lucro, né, para montar esses 5 pilares. Então, hoje, em tempos que o consumo tá muito menor, né, é bem muito difícil você conquistar novos clientes. Como que eu posso fazer para estabelecer dentro da minha rotina, o que eu costumo dizer sempre, né? Gestão é rotina. Então, quais são os métodos, quais são as ferramentas que eu preciso implementar no meu negócio para que ele se torne um pouco mais lucrativo e com isso eu reduza desperdícios, perdas e comece a ter o controle da gestão do meu negócio diariamente. Quando eu falo diariamente, pessoal, não é você implementar essas ferramentas ou essas dicas ou esses pilares uma única vez e esquecer, tá? Precisa de acompanhamento. É muito interessante que você crie, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, indicadores para você medir como isso está sendo implementado e qual a evolução da implementação de cada uma desses pilares. Tá legal? Então, no final eu vou deixar a apresentação completa aqui para você fazer um print e já lembrando, você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, no seu tempo. Compartilhe com a sua equipe, com o seu gerente, com seus líderes de atendimento, líder da cozinha, para que eles ajudem a montar e a enxergar oportunidades dentro aí da sua operação com essas dicas, tá legal? Aproveitando, se já se inscreve no canal, toda semana tem um vídeo novo para que a gente possa juntos desmistificar essa questão da gestão financeira. Vamos tornar isso mais leve e mais aplicável aí para o seu negócio. Então vamos lá. Lucro. Qual que seria o primeiro pilar, né, que você precisa ficar atento aí no seu negócio? O primeiro deles, limitar desperdícios, tá? Então, antes da gente, deixa eu aproximar aqui, que aí fica mais fácil aí de todo mundo olhar. Então vamos aqui, limitar desperdícios. Antes da gente pensar em vender mais, a gente precisa olhar para dentro, né? Quais são as perdas hoje que estão consumindo a minha margem de lucro, tá? Parece simples a gente enxergar essas oportunidades, né? Mas é algo que precisa ser feita uma análise. E como que a gente consegue enxergar isso? Através do acompanhamento do CMV.
tá? O que seria o CMV? É o custo da mercadoria vendida. É o quanto o seu produto custa, tá? Nada mais é do que o preço, né? O custo dele, né? Antes de eu transformar ele em venda. Então, quais são as perguntas chaves que você tem que fazer? Quanto de sobras de alimentos, de produtos que estão vencidos, ou do quanto que foi produzido e não foi vendido é descartado por dia, tá? Então, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Tenho uma cafeteria, por exemplo, né? Eu tenho que manter a vitrine da minha cafeteria cheia, porque vitrine cheia ela é atraente aos olhos do cliente, né? O cliente ele gosta de ver, né? Se você não tem no seu cardápio, né, fotos que mostrem o seu produto, você tendo uma vitrine é algo que pode chamar a atenção do seu cliente. Então vamos supor que eu tenho aqui uma cafeteria, então eu tenho aquela vitrine cheia diariamente o quanto de produto que eu estou perdendo porque eu não vendi, né? Então, é muito importante que você alinhe isso com a sua equipe de atendimento ou então com a sua equipe de produção para a gente verificar quais são os dias em que eu tenho uma maior demanda de determinado produto ou menor demanda, tá? E contabilize, pese antes de ir para o lixo, tá? Eu já atendi alguns clientes em que eles deixavam os funcionários consumirem o produto que seria descartado ou então até mesmo levar para casa. E já teve situações de cliente ouvir, né, o líder da cozinha falando: Oba, hoje é dia de feijoada. Vamos fazer a mais, porque daí a gente fica 3 dias sem precisar cozinhar em casa, né? Então, você deixar essa livre demanda, o seu funcionário consumir, então o que vai acontecer? Ele vai produzir a mais mesmo, né? E onde que tá o seu CMV tá indo? Né? Tá indo aí. Você precisa comprar muito ingrediente e você não está transformando isso em venda, tá? Ou até mesmo, às vezes não tem essa situação de consumo, né? Qual que é a rotina aqui do meu negócio? Todo negócio tem um dia da semana que você vende muito mais ou tem um dia que você vende menos. Será que no dia que eu vendo menos, eu não tenho que planejar melhor a minha produção para eu ter uma quantidade menor disponível ali no meu self-service ou na minha vitrine, né? Então, por isso que é necessário esse acompanhamento, você realmente anotar, pesar, porque a partir desses dados é que você vai conseguir tomar uma decisão e bolar uma estratégia para reduzir esses desperdícios. Tá legal? Olha lá, existe sobra na produção, né? Será que não seria interessante a gente começar a fazer um planejamento de produção e não deixar tudo por conta, né, do meu cozinheiro, o que vier na cabeça dele, ele fazer a quantidade que ele acha que tem que ser feito? Vamos começar a planejar quantos quilos de determinado produto precisa ser feito, se for principalmente quando for self-service. Agora, quando é um produto que você vende sob demanda, né? Existe o pedido para você produzir, por exemplo, uma hamburgueria, né? Ok, mas existe essas sobras, né? Então precisa começar a olhar isso, tá? Há perdas por validade vencida. Como que tá? Nós vamos chegar lá na hora que a gente falar um pouquinho aqui de controle de estoque. Mas se eu começar a fazer uma contagem semanal do meu estoque, será que eu não vou achar um monte de produto perdido lá no fundo, né, que está passando da validade? Será que eu orientei a minha equipe, principalmente da cozinha, porque a cozinha é o principal cliente do estoque, né, a trabalhar com o FIFO? O que é o FIFO? É o First In, First Out. O primeiro que entra é o primeiro que tem que sair. Comprei hoje, ele vai lá para o fundo. Os outros que já estão ali vêm para frente. Você
Uma prática muito simples, só que precisa de treinamento e vigilância, é que as pessoas começam a criar o hábito de olhar a validade dos produtos e consumir o que vence primeiro. Pessoal, gestão é o que eu falo todo dia, é uma nova cultura, um novo hábito, tá? Eu tenho certeza que você deve algum insumo, algum produto, pelo menos uma vez por mês, descartar, porque ele não está em condições adequadas de consumo, tá? Por quê? Porque foi feito um planejamento de compras errado, não foi observado que já tinha esse produto e foi lá e comprou mais, tá? Isso tudo você está fazendo o quê? Você está aumentando o CMV do, do seu produto. Na última aula, eu falei bastante sobre isso. Quanto maior o seu CMV, menor a sua margem de lucro. Então, você precisa ter olhos de águia aí para tentar um pontinho percentual que você diminui aqui do seu CMV, é um ponto percentual que você aumenta na sua margem de lucro, tá? Então, primeira coisa, limitar os desperdícios. Vamos ter mais aulas para falar sobre isso, mas hoje, nesse apanhado inicial aí, já fica aí algumas dicas para você começar a observar aí no seu negócio, tá? E o que seria o U? Né? Utilizar as fichas técnicas. Pessoal, sem ficha técnica não existe controle real, tá? Eu já vi muitos negócios de alimentação que sim, até tem a ficha técnica, mas fica guardado lá na pasta e está totalmente desatualizado, porque já trocou o cozinheiro, o líder ali da produção, e ele está fazendo conforme a cabeça dele, conforme ele já fazia lá em outro lugar, e está totalmente desatualizado. Então, algo que você acha que tem um custo de 2,60 tá com um custo de 3,10. Olha lá a sua margem diminuindo, tá? Então, quais são as perguntas chaves que você tem que se fazer aí? As receitas, elas estão padronizadas? O que significa isso? O que está no papel é o que realmente está sendo feito lá na minha produção? Vale a pena, de vez em quando, você pegar uma ficha técnica e acompanhar, né, a pesagem, o pré-preparo de um determinado prato. Faça essa verificação de tempos em tempos, não precisa ser todos os dias, mas principalmente aqueles pratos que são os mais vendidos, tá? Então, padronização é isso, é você ter algo ali no papel, uma ficha técnica montada, com fotinha, lá na sua pastinha, tudo bonitinho, e você aplicar isso, tá? E às vezes essa pequena observação surge aí uma necessidade de uma atualização, um treinamento da sua equipe, tá? Conheça o custo real dos pratos. Eu conheço o custo real dos pratos? Lembra? Eu acabei de falar. Será que a minha ficha técnica está atualizada? Eu recomendo, né? O mundo perfeito seria você fazer uma atualização mensal. Mas eu sei que às vezes isso não é possível. Muitos estabelecimentos têm muitas fichas técnicas. Eu tenho cliente que tem mais de 80 fichas técnicas. É impossível revisar isso mensalmente. Mas, pelo menos, a cada 3 meses é necessário você verificar se o custo ainda está. É aquele que tá acontecendo. Por exemplo, pega lá os seus 10 pratos mais vendidos. Vamos checar essas fichas técnicas. Eu ainda estou pagando esse valor aqui nos insumos desse prato? Ou então das embalagens? Embalagem é algo que a gente às vezes esquece. Mas dependendo da situação, a embalagem pode representar até 50% do custo do produto. E a gente nunca lembra da embalagem, né? Então fique atento na atualização, né, desses custos. Ou então, se você não tem a ficha técnica, você não sabe o custo do seu produto. Ou então você foi calculando mais ou menos de cabeça, né? E tem muitos detalhes que às vezes entram ali na composição do custo, né?
tempero. Você fala, ah, não, mas é 10 gramas só de sal. Ah, não, isso aqui é só uma etiquetinha que eu coloco lá na sacolinha do delivery. Ah, não, isso aqui eu mando um molhinho extra pro meu cliente, né? Eu atendi já uma hamburgueria que ele mandava sachês, né? Isso representava uma quantidade relevante, né? No final do mês de compras. Então, não tinha um critério. Então, o atendente ia lá, enchia a mão de ketchup e colocava lá no saco delivery e mandava para o motoboy. Quanto que isso custa? Você já parou para pensar, né? E eu controlo o consumo desses insumos. Olha lá, a mão lá cheia de sachê. Será que eu não tenho que orientar a minha equipe? Pessoal, a cada lanche, né, é um sachê de maionese, outro de ketchup, outro de mostarda, né? Não mais que isso. Então, precisa padronizar e verificar todos esses consumos, tá bom? Então, vamos lá. Para a letra C. O que eu tenho que controlar? As compras de estoque. Muitos restaurantes perdem dinheiro antes mesmo de vender. Então, se você está comprando errado, ou se você não está controlando o seu estoque, mesmo antes de entrar o primeiro cliente, você já está perdendo, tá? E as perguntas-chave são: faço compras excessivas ou desnecessárias? Ah, eu vou lá, peço lá pro meu distribuidor, ou eu mesmo, né? Vou lá no atacadista e vou passeando lá nos corredores. Eu acho que falta isso, é sempre bom sobrar do que faltar, né? Não necessariamente, pessoal. Claro que você tem que ter um estoque mínimo para que, num dia de maior movimento, você não pare a sua produção, a sua operação, em função de falta de matéria-prima. Ou então, seu cliente pede algum item do cardápio, hoje não está disponível porque acabou, né? Por exemplo, o leite, né? Não consigo fazer determinado produto. Então, o que vai impactar aqui? Lembra? Acabei de falar da contagem semanal de estoque. Você precisa contar o seu estoque, tá? E não é uma vez por mês, é toda semana. Porque eu tenho certeza que, no mínimo, uma vez por semana você faz compras aí pro seu negócio. Se não for todos os dias. Todo dia tem que comprar alguma coisa, né? Tem que pagar alguma coisa. É a realidade, tá? Então, se você não conta o seu estoque, você não tem ideia do que você tem ali, você vai comprar errado, tá? E não é por maldade, é por desconhecimento mesmo, né? Então, existem produtos parados no meu estoque, né? Será que é o que eu acabei de falar? Sem planejamento, né? Eu vou esquecendo que às vezes já tem lá. E aí entra lá no L lá, né? Das perdas. Então, eu realizo inventário periódico, né? Eu acabei de falar. O ideal é que seja uma contagem semanal. Carla, não tem como eu contar tudo toda semana. Não tem problema. Liste os seus 10 insumos que têm maior rotatividade ou então que têm um maior valor. Geralmente, vou dar a dica de ouro aí, hein? Geralmente são as proteínas. Por quê? É o seu item mais caro. E muita gente esquece de inventariar o bar. Lá, pessoal, tem itens que são muito caros também, tá? Então, escolha aí de 10 a 20 itens para que você faça a contagem semanal. E uma vez por mês não tem jeito, tem que fazer a contagem total do seu estoque, tá bom? Na nossa consultoria, eu tenho as planilhas de controle e eu acompanho junto com os clientes aí como fazer, né, esse controle, essa contagem do estoque. Vamos lá na letra R. Revisar o cardápio. Nem sempre o prato mais vendido
é o mais lucrativo. Vocês vão me ver sempre falando o termo engenharia de cardápio. Eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas depois da ficha técnica e que eu gosto muito e ela é muito eficiente, tá? Por quê? Através da ficha técnica e da engenharia de cardápio, eu passo a conhecer a margem de contribuição de cada item do meu cardápio. Você conhece? Você sabe qual é a margem, né, de contribuição do seu produto? O que é margem de contribuição, Carla? Vamos pegar lá o preço de venda. Se eu tirar o custo desse produto, né, o que está lá na minha ficha técnica, o valor que sobra é a minha margem de contribuição. Esse valor da margem de contribuição eu vou usar para pagar os funcionários, pagar as despesas fixas, as despesas diretas à venda, o imposto. Depois de tudo isso pago, ainda sobra a margem de lucro. Então, dentro da margem de lucro, ela está dentro da margem de contribuição. Por isso que às vezes, se você faz uma precificação no achismo, você não considera esses custos. E aí é aquela sensação de que eu não consigo pagar as contas. Eu vendo, vendo, vendo e não consigo pagar as contas, tá? Olha lá, eu faço engenharia de cardápio, né? O que é essa engenharia de cardápio? Vou explicar rapidamente. Ela é feita da seguinte maneira: você vai pegar a lista ali no seu sistema, né? Quais foram os itens vendidos, do mais vendido ao menos vendido. Você pode pegar um período ali de 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Nós vamos colocar todos os custos de cada prato e aí a gente vai avaliar, né? Porque às vezes os seus produtos mais vendidos, eles estão com uma margem de contribuição, ó lá, o que eu preciso para pagar as contas e o meu lucro está ali dentro, desse tamaninho. Poxa, se os que eu mais vendo tá com uma margem de contribuição pequena, por isso que sua conta não fecha. E aí tem estratégias, tem técnicas para a gente melhorar isso, tá? Qual que é a recomendação de fazer essa engenharia de cardápio? Trimestral e no máximo semestral, tá? Existem oportunidades de reajuste de preço? Não sei. Agora, se eu faço uma engenharia de cardápio, eu consigo enxergar claramente essas oportunidades, tá? Às vezes eu tenho oportunidade de aumentar a minha margem de contribuição sem necessariamente aumentar o preço, tá? Então, existem várias análises para que a gente chegue nessas respostas, tá bom? Então, pessoal, a chave é isso aqui, ó. Eu só conheço a minha margem de contribuição. Olha lá, ficha técnica, ó, se eu conheço o custo real do meu produto, tá? Tá vendo como uma coisa encaixa na outra? E o O, o que que seria? Otimizar os processos e a equipe. Processos ineficientes custam dinheiro todos os dias. Então, quais são as perguntas chaves? Existe retrabalho na minha operação? Lembra das receitas que elas estão padronizadas? Será que eu tenho uma ficha técnica operacional? O que seria a ficha técnica operacional? A receitinha mesmo ali, com a foto de como deve ser a montagem do meu produto antes de chegar no meu cliente? Essa simples foto ali disponível à vista do pessoal ali da produção elimina muito o retrabalho por reclamação do cliente, tá? Então, às vezes de voltar ao prato porque tá com algum defeito, tá uma apresentação, ou não está com o sabor que o cliente sentiu a última vez que ele veio até o seu restaurante. Então, você precisa medir esse retrabalho. Esse é um indicador interessante. O quanto de pratos que estão retornando diariamente. E aí,
vale uma análise da causa raiz disso. Por que que está voltando? Só que nessa análise, o objetivo disso não é buscar culpados, e sim analisar onde que nós temos que melhorar o nosso processo. É treinamento? É algo que está faltando, alguma ferramenta, algum utensílio, é, algo dentro do meu processo que está faltando ali para o meu operador? A gente precisa pensar nisso, a gente precisa nem sempre a gente buscar culpados. Às vezes é o meu próprio processo que está desalinhado. A baixa produtividade na equipe, como que é o mapeamento? Você parou para pensar o mapeamento do seu processo? Não sei se vocês já assistiram o filme Fome de Poder, fica a dica aí, né? Que conta a história lá do início, né? Do McDonald's. E ele justamente ele desenhou no chão, assim, como que seria, né? O processo, o mapeamento de todo o processo para ele montar um hambúrguer. Quantas vezes o meu operador ele precisaria andar, né? E vai lá no freezer, busca o negócio e volta para a chapa e ele anda. Isso é tempo, né? Que ele está perdendo. Como que eu posso organizar o layout da minha produção para melhorar a produtividade? Já parou para pensar nisso? Existem horas extras excessivas, né? Vamos começar a olhar também essa questão de recursos humanos. O quanto de, o quanto que eu gasto de freelance todos os meses? Será que é realmente necessário eu contratar essa mão de obra extra? Ou então esse volume de mão de obra extra em todos esses dias? Ou então o pico da semana é só aos sábados e eu estou contratando freelance quinta, sexta, sábado, domingo? Então, pessoal, tudo isso é baseado em quê? Em dados, em números. Por isso que gestão, quando a gente fala, quando eu falo gestão, o pessoal fala assim, nossa, é só números. Eu tenho que começar a calcular, né? Entrada, saída, fazer conciliação bancária. Não. Olha só, o tanto de informação que você tem ali dentro da sua produção, da sua rotina, que você não mede e que você não, consequentemente, como você não mede, você não analisa e você não ajusta, tá? Então, eu vou deixar aqui para você fazer um print. Quem quiser esse arquivo, entre em contato aí nos comentários que eu mando esse arquivo aí para você compartilhar com a sua equipe, tá? E ó, a frase aqui do final. Mais lucro não vem de vender mais, vem de gerir melhor cada detalhe do seu negócio. Limitar desperdícios, utilizar fichas técnicas, controlar compras e estoque, revisar o cardápio, otimizar processos e equipe. Então é isso, pessoal. Esse é mais um vídeo aí de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece algum empreendedor que precisa dessas dicas, compartilhe esse vídeo e fica aí disponível para que você assista quantas vezes você quiser. Na próxima semana vai ter mais vídeos com mais dicas sobre gestão, sobre como melhorar a gestão aí do seu negócio. Obrigada por estar aqui.